A gente fique perfeito, que a gente alcance a perfeição para começar a nossa reforma íntima. Ele não espera isso de nós. Ele quer que nós começamos a esforçar, a fazer aquela investigação íntima, mergulhar em nós, para entendermos, os nossos problemas, os nossos medos, nossas dificuldades. Pedro, o apóstolo de Jesus, ele era muito próximo de Jesus. Pedro, ele pescava com Jesus, ele caminhava com Jesus, tomava café de manhã com Jesus. Jesus foi morar na casa dele lá uns tempos, então eles eram muito próximos. E Pedro, ele começou ao quê? Começou a evoluir, ao ponto que Jesus fixou nele a pedra da sua igreja. Só que sabemos que Pedro, ele era tanto como, digamos, ignorante, nervoso, sem paciência. Mas Jesus não queria saber disso. Jesus não queria saber disso. Jesus queria que Pedro evoluísse. Quando Pedro negou Jesus, Jesus não estava preocupado com isso. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Na terceira vez que Pedro negou Jesus, aí ele identificou a sua fraqueza. Aí Pedro começou a sua reforma íntima. Então, nós precisamos ficar preocupados em evoluir para começar a nossa reforma íntima. Porque Deus nos dá a bênção da reencarnação, que nos leva à tão chamada reforma íntima. Não é, pessoal? Quem concorda comigo? Quando nascemos numa família que não somos compreendidos nessa família, que os nossos sentimentos, o nosso modo de ser não batem ali com os nossos familiares, que tem lá um irmãozinho nosso que pega no nosso pé, a mãe que não nos compreende. E às vezes a gente reclama com Deus, fala, por que eu fui nascer nessa família, Mas essa família não é a oportunidade que a gente ganhou de Deus para desenvolver a nossa paciência, o nosso amor, os nossos resgates com espíritos que prejudicamos ou que fomos prejudicados desses espíritos. Não é uma reforma íntima, gente. Não é um começo do novo despertar, não é um começo de uma nova reflexão. O nosso trabalho, aquele chefe enjoado, aquele trabalho difícil de fazer, aquele trabalho que a gente acorda, se eu pudesse, se eu ganhasse na Mega Sena, jogo toda semana. Não é uma oportunidade de aprendizado também? A gente aprende nas dificuldades, a gente aprende naquilo que nos prende ao nosso ego, ao nosso egoísmo. Então, a reforma íntima não é nós desprendermos disso tudo, da nossa vaidade, do nosso egoísmo,
nossos medos, das nossas fraquezas em gerais, né? Kardec perguntou aos espíritos, né? Pode um indivíduo, né, realizar, né, a transformação de conseguir vencer as suas más inclinações? Né? Os espíritos falaram sim. Né? Aí eles falaram outra coisa. Isso depende do esforço, da vontade, do querer. E eles ainda falaram, é um esforço insignificante. Então o que é a palavra insignificante? É nada, né? A gente fica pensando, mas como assim? Se eu quero fazer e não consigo. Então será que eu tenho compreensão do que é a felicidade? Se eu tenho a compreensão do que é Deus? Né? Será que essa reforma íntima passa também por a minha evolução intelectual, né, de aprender a realizar, né, de aprender a palavra do Pai, de Jesus, de compreender o que Jesus pediu para nós, né? Quando ele disse que amai, né, a Deus acima de todas as outras coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Será que a gente está compreendendo realmente o que é isso? Quando a gente ensina uma criança que está começando a estudar a tabuada, a gente ensina ele, a gente é persistente, a gente deixa ele no ponto de decorar a tabuada. Aí a gente faz uma pergunta para ele: meu filho, você tem 12 maçãs. Aí você tem que distribuir essas 12 maçãs para os seus 3 coleguinhas. E essa criança, ela vai raciocinar. Ela sabe a tabuada, mas ela ainda não entendeu. Assim que ela entender, vou dar 4 para cá. Então é essa compreensão, né, que nos leva a acreditar que Deus, nosso Pai, soberanamente bom e justo, que só quer o nosso bem, e Ele não espera de nós a perfeição. Porque se fosse assim, ia chegar um espírito de luz aqui, um espírito evoluído, e falar assim: ó, senta ali, que eu vou te ensinar exatamente, você não está sabendo não. Né? Seria um espírito bem evoluído que estava aqui no meu lugar falando para nós. Né? Então Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa consciência, né? E Ele quer que nós aprendamos, né? Que nós fazemos o esforço de aprender. Não é isso, pessoal? Então, a reforma íntima, ela é pessoal, ela é íntima. Cada um de nós temos os nossos defeitos, as nossas preocupações. Só que não podemos, né, deixar o nosso ego tomar conta de nós, né, do processo da reforma íntima. Porque o que nivela todos nós? São 2 coisas que nivelam todos nós. A desencarnação é uma. Suponhamos que aquela pessoa que produz uma fortuna na vida, ele desencarna. Aí chega no plano espiritual, o mentor chega: ó, você não tem nada não, viu? Sabe que dinheiro todo lá, aquelas coisas todas lá, ó, eles já estão distribuindo lá no seu velório mesmo, lá no seu caixão. Então você passa a ser uma pessoa comum. A outra coisa, gente, é a dor. A dor, ela nivela todos nós. Pode ter um evangélico, um católico, um espírita, que se a mãe evangélica for enterrar o seu filho, e o espírita também, a dor é a mesma. Mas damos graças a Deus por esse Consolador prometido,
nos ensinar que a morte não cessa com as nossas vidas. Nós somos seres eternos. E que podemos amar sim, podemos amar, que nós não vamos perder as pessoas amadas, que nossa vida continua, e que a dor que estamos sentindo hoje, ela vai passar, que essa dor é apenas um chamado de atenção a nós, e que muitas vezes nós pedimos para senti-la, porque a palavra de Deus, ela está aqui, na nossa mente, na mente de cada um. Então nós sabemos que nós devemos evoluir. Sabemos que nós somos seres inteligentes no universo e que vamos evoluir e que vamos nos tornar espíritos puros, mas é necessário que passamos por todas as dificuldades e que começamos a nossa reforma íntima, né? Hoje nós estamos acrescentando dias em nossas vidas, ou estamos acrescentando vidas em nossos dias? Hoje estamos ficando mais velhos ou estamos crescendo? Então que levemos essas questões conosco, para que nós possamos acrescentar vidas em nossos dias. Porque acrescentando vidas em nossos dias, nós distanciamos a morte. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.